Eu vou te mostrar como é que você, arquiteto, pode fazer a migração do modelo CLT para o próprio escritório de arquitetura. Cerca de 20 a 30% dos arquitetos que entram aqui dentro da minha mentoria Operação de Tráfego do seu escritório se encontram nesse cenário de, por exemplo, Rafa, quero ali migrar para o meu próprio escritório, quero sair do meu trabalho atual, trabalho para outros arquitetos, trabalho em outros escritórios e quero criar a minha própria empresa, minha própria operação. Como é que eu faço isso? Nesses casos, a gente sempre aplica um passo a passo de duas etapas simples. Por quê? Porque na grande maioria, cerca de 90% das vezes, o arquiteto que está no modelo CLT e quer migrar para o próprio escritório de arquitetura, ele sempre vai se encontrar num cenário de pouco tempo para aplicar e pouco recurso para investir, na grande maioria dos casos. Então, o que acontece? Se você tem pouco tempo e pouco recurso para poder investir na tua captação para fazer essa migração, você não pode estar apostando em, por exemplo, métodos ou estratégias muito complexas, como perpétuos, lançamentos, funis com alta produção de conteúdo e assim por diante. E também você não pode estar apostando em, por exemplo, contratar agências e gestores de tráfego, porque você já tem pouco recurso, na grande maioria dos casos, para implementar. E a agência ainda vai tomar o seu tempo para quê? Para que você possa ali gravar criativos, gravar anúncios, para que eles possam utilizar e assim por diante. Então, qual que é o melhor passo a passo para que você consiga fazer essa migração no modelo CLT para o próprio escritório? Vamos aqui para o quadro branco que eu vou mostrar para vocês. Ó. Se você quer fazer a migração do modelo CLT para o próprio escritório, normalmente a gente vai trabalhar com duas etapas principais, que é o seguinte: para você sair disso aqui do CLT para o seu próprio escritório, você vai ter que trabalhar primeiro a questão do posicionamento, no posicionamento em comum. Rafa, como assim posicionamento em comum? O que você tem como posicionamento? Gente, muito arquiteto, principalmente aqueles até mais, que já tem bastante tempo de mercado, confundem o que é posicionamento. Posicionamento é basicamente o que você vai falar para o seu cliente. O posicionamento é a sua comunicação. Muito arquiteto confunde com o que eu faço, o que eu ajudo, qual é o meu produto. Muito arquiteto confunde com isso, mas o posicionamento não é isso. O posicionamento é você basicamente falar, ter ali a sua comunicação específica para o seu cliente. E quando você está no modelo CLT, isso aqui é o principal passo que você vai trabalhar. Isso aqui representa cerca de 80% do seu resultado. Por quê? Porque o posicionamento em comum ele vai servir para você criar relevância, para você criar relevância no mercado. E quanto mais relevância no mercado você cria, mais espaço você ganha e mais fácil ficam de atrair os clientes até o seu cenário, até o seu escritório. E como é que você cria essa bendita relevância? Como é que você cria uma relevância no mercado? A forma mais simples de você criar relevância é você basicamente pegar ali um cliente específico, você pegar um cliente específico e nesse cenário, quanto mais específico, melhor será. Pegar um cliente específico e começar a trazer à tona para ele as principais dores, desejos, eventos e necessidades específicas daquele cliente. Esse é o principal passo. É assim que você cria um posicionamento comum. Por exemplo, vou pegar de exemplo um dos nossos arquitetos que a gente trabalhou, que é o arquiteto Léo Duarte. O Léo, ele quando chegou aqui, ele estava em modelo CLT, queria migrar para o próprio escritório de arquitetura, mas ele estava nesse cenário exatamente, de ter pouco tempo, trabalhava o dia todo e pouco recurso. Ganhava ali por mês cerca de mais ou menos 2.000, 2.500 por mês e assim por diante. O que foi que a gente fez? Primeira coisa, criar um posicionamento em comum. Ele queria ter um posicionamento para quem? Casas, apartamentos, casas de forma geral. Isso, apesar de você ter um certo posicionamento, você poder trabalhar ali a captação desses clientes, quanto mais específico for o seu cliente, principalmente nesse início que você quer fazer a migração, melhor serão os seus resultados. Então, um dos principais clientes que ele gostava de trabalhar era um escritório de advocacia. Então, o que foi que a gente fez? A gente pegou esse cliente e começou ali a estabelecer todo o posicionamento em comum do Léo para escritórios de advocacia, trazendo à tona as principais dores do advogado, desejos do advogado, eventos e necessidades específicas dele. Isso fez o quê? Fez com que ele se tornasse relevante no mercado. E essa relevância, basicamente, foi o que deu o start na captação dele. Foi onde ele começou ali a captar clientes pro próprio escritório. Foi onde ele começou a fechar. Por quê? Porque quanto mais relevante você é, mais fácil fica de você convencer as pessoas a comprarem de você. Então vamos lá. Onde você vai gastar os 80% é no posicionamento comum. Mas o outro fator que também tem de extrema importância são os bons funis. Os bons funis de aquisição. São as estratégias que você vai utilizar para captar clientes. E como eu disse no início desse vídeo, você não pode estar apostando ali em estratégias muito complexas, como é o caso de perpétuos, lançamentos, as estratégias que necessitam de muita produção de conteúdo e assim por diante. Aqui dentro da minha operação, junto com meus mentorados, eu utilizo apenas duas estratégias, que é o funil de audiência e o funil de orçamento. O funil de audiência, ele é o principal que, na grande maioria dos casos, os arquitetos em modelo CLT vão utilizar. Eu tenho uma aula
gravada que está fora do YouTube aqui dentro, você pode encontrar ela no link da descrição, onde eu mostro passo a passo essas estratégias, tanto funil de audiência quanto funil de orçamento. Para ter acesso a essa aula, é só clicar aqui embaixo no link da descrição. Mas o funil de audiência, ele é o principal que os arquitetos em modelo CLT vão acabar utilizando. Por quê? Por dois motivos principais. Primeiro motivo é porque esse funil ele consegue ser utilizado com pouca verba. Você consegue utilizar ele com pouca verba. Então ele já é um funil que a partir ali de cerca de 300, 400 reais de investimento por mês, ou às vezes até menos, já conseguem fazê-lo performar para atrair clientes. Por exemplo, o exemplo lá que eu falei, ele começou investindo 300 reais por mês e hoje já fatura em torno ali dos seus 20, 25 mil reais todos os meses e assim por diante. Então o funil de audiência ele é um dos principais que você vai acabar utilizando na tua operação, exatamente pelo motivo de quê? Pelo motivo dele funcionar com pouca verba. Então, principalmente se você tem um pouco recurso para investir, o funil de audiência ele vai ser um dos principais. E ele é um funil que, no caso aqui, ele é um dos principais para você criar essa relevância. Por quê? Porque, como eu falei, a relevância ela é mais fácil de você criar quando você está trabalhando com um cliente específico. E cliente em específico, você normalmente vai trabalhar com o que a gente chama de criação de demanda. Você vai trabalhar com o que a gente chama de criação de demanda. E todo funil que há essa necessidade de você criar demanda e não aproveitar a demanda, que no caso é diferente, é, por exemplo, aproveitar a demanda. É quando você já tem ali pessoas em volume procurando pelo seu serviço e você só vai criar estratégias ali para aproveitar essa demanda. As estratégias de criar demanda, elas vão pegar pessoas que não têm a noção ainda e vão desenvolver elas para quê? Para gerar a demanda. E o funil de audiência, ele serve muito bem para isso. Você não precisa, para isso, estar ali publicando milhares de conteúdos, você não precisa estar mostrando vida pessoal, você não precisa estar ali investindo muito dinheiro em tráfego. Então, normalmente, esse é o funil que você mais vai utilizar se você quer migrar do modelo CLT para o próprio escritório. Rafa, posso usar outras estratégias? Claro que pode, deve utilizar outras estratégias. Mas qual que é o passo a passo para você fazer a migração ali em tempo recorde? Por exemplo, o caso do Léo, ele fez em 2 meses, 3 meses. O primeiro passo é você criar um posicionamento em comum. O posicionamento em comum, ele não é o que você faz, não é o que você vende. Ele é basicamente o quê? O que você vai trazer para o seu cliente à tona. E esse cliente que você vai trazer, quanto mais específico ele for no início, melhor será. Porque fica mais fácil você trabalhar as dores, desejos, eventos e frustrações específicas desse cliente. E as estratégias que você vai utilizar, você vai optar pelos bons funis de aquisição. Os bons funis de aquisição existem várias estratégias. Aqui dentro da minha operação eu uso o funil de audiência e funil de orçamento, que eu mostro eles passo a passo na aula que está gravada fora do YouTube. Para acessar, você clica aqui no link da descrição. Mas normalmente, no caso específico da grande maioria dos arquitetos, eles vão usar o quê? O funil de audiência. Por quê? Porque ele é um funil que funciona com pouca verba, então você consegue utilizar ele ali com 300, 400 reais e você é fácil de criar essa relevância. Por quê? Porque ele é uma estratégia pura de criação de demanda. Então ele é uma estratégia que vai facilitar demais a criação dessa relevância. Esse passo a passo eu já apliquei com muitos arquitetos aqui dentro da minha mentoria para fazer essa transição do modelo CLT para o próprio escritório, cerca de 2, 3 meses ali já estava fazendo essa transição. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, comente aqui embaixo para saber a sua opinião, dê o like e a gente se vê no nosso próximo contato.